Daniel, e a igreja de vocês em Santo André? Doca 12. Doca 12. Doca. Doca. Dó. É. Doca. Eu acho que já podia explicar esse nome. Não, peraí. Você tem uma melhor? Vamos aqui desenvolver. Ah. Qual é o significado do Doca Tem 12? várias 12. teorias. A Doca teoria... tem a ver com Discípulo. logística também. Doca é onde carrega as coisas. Aí, ó, tá 12 é Discípulos, os discípulos. 12. Mas eu não consegui fazer a ligação. Às vezes nem tem, né? Então. Às vezes era o nome é só do uma palavra galpão. bonita e foi. É. Mas eu não consegui achar. Vamos lá, tem. Eu já pensei em sigla. É? É, também. Ah, não. Não, é não Doca é. desse É Doca lugar. de... Quando a gente começou lá, a gente não tinha tanta preocupação porque era muito inicial. Que era coisa do pequeno grupo, não sei se vocês já participaram de alguma Sim. plantação. Fechado, só entre os amigos e tal. Então Eu tinha essa... eu e Ivona já. Já. O Bedino mais divisão, assim, diferente. Veio mais pra dividir. Veio igreja de Então divisão. ele é importante. Enfim. É Aí a multiplicação, não é divisão. É É verdade. diferente. É. Eu tinha essa questão de encontrar um espaço onde as pessoas pudessem... uma igreja local que fosse a favor da vida. Tipo assim, Como assim? vamos lá. A maioria das comunidades, não a maioria, mas é quase que normal a sua vida ser a favor da comunidade local. E não a comunidade local ser a favor da sua vida. Tipo Então, uma entrega... não, você só vai ser feliz se você estiver servindo a igreja local. Ah, sim. Ah, Então, tá. Tudo gira em torno Tudo da gira. Você da falta, estrutura e da instituição. Exato. você falta no culto Sabemos de terça, bem como é. e Acaba você com fica você. triste porque você faltou. Mas você estava numa reunião super importante. Exato. Pode abençoar um monte de gente. Então, Exato. não é uma crítica. Foi uma construção Se desses você não anos. for num culto de domingo, porque você vai Não, fazer uma viagem em família, acabou. Você pra não você. posta, você vai escondido, É. você mente. Ou nem vai, né? É, Nunca vai. Eu, junto com os irmãos lá, trabalhar uma ideia de que a pergunta seria, não é o que você pode fazer na igreja, é o que a igreja pode fazer por você. Legal. Então, cara, você tem uma ideia de negócio, a gente pode colaborar? Você tem uma ideia de... Podemos fazer? Você quer uma escola? Cara, conheço pedagogos fantásticos. Você quer... Então, a gente foi meio que invertendo. Então, aos poucos, as pessoas se envolvem na igreja local. Então, quando a gente falava dessa ideia de ser uma igreja leve e tal, todo mundo fala que é leve, mesmo os que matam, né? Então, Nossa. ninguém te mata. Fala, vou te matar porque eu sou pesado. O cara fala, vem aqui que é leve. Depois ele te mata. Então, É pesado. mas já viu uma propaganda? Venha que eu Não, ferirei a sua jamais. casa, roubarei sua esposa. Não Não. existe. Vem aqui, vai ser tudo tal. Enfim. Aí, alguém falou assim... Rendimento 10%, essas coisas. Nossa. Ninguém 30, fala né? que- Aí o cara me falou assim, você já ouviu falar sobre Ninguém doca? fala que é golpe. Rio Preto não tem doca. Eu realmente não tinha Docas ouvido de falar. marinas, né? Sim, aí eu fui, pesquisei. Na hora, eu lembro, estava numa mesa de madeira com um tablet, assim. Aí abriu, assim, um lugar onde os navios param para fazer reparos, para carregar, para descarregar e para seguir viagem. Eu falava, opa, eu quero isso. Eu queria que a igreja não fosse o fim, fosse o meio para devolver o cara para o ministério dele, mesmo que o ministério dele não seja exercido dentro daquela localidade. Aí eu falei, cara, legal. E um dos textos que Deus trabalhou muito na minha vida e que eu acho que é muito completo, embora 12 depois tenha ficado confuso, é Romanos 12. Então, essa transformação de mente, e não só o versículo 1 e 2 do culto racional, aquela ideia, mas o texto inteiro de Romanos 12. Então, eu acho que é um texto sintético, aborda diversos assuntos, inclusive a unidade da igreja, a missão da igreja. Então, eu falava assim, cara, eu queria ser esse lugar e devolver as pessoas com essa teologia para que o cara se sinta bem sendo quem ele já é, mesmo que ele não exerça nenhum papel aqui. Então, isso me faz ter um time pequeno com uma grande... A Doca se torna um lugar pequeno com uma grande... Missão. aquela coisa, quantos navios param na Doca? São incontáveis. Com grande alcance. Então, um grande alcance. A nossa ideia não é o alcance a nível numérico. Por exemplo, Sim. esse cara que vai para a praia de domingo, eu falo para ele, cara, parabéns pela escolha. Você está tendo um tempo com sua família que você não tinha muitos anos. Então, se for para faltar para ir para a praia com a sua família, fique à vontade para faltar todo domingo.
Então, tá entendendo? Claro que eu quero ele lá, Sim. mas eu acho que eu tenho que ser a favor dele. Então, eu tenho que emancipar a espiritualidade dele. A ideia de que eu não sou o guru dele, eu não sou o papa dele. Pelo contrário, eu devolvo para os pais e para as mães essa ideia responsável da casa deles. O pastor lá não sou eu, é eles. Então, esses assuntos teológicos, né? Vai batizar criança? Depende. Né? O que você crê? Ah, não. A maioria dos pais nem sabe o que crê. Aí a gente tem que revisitar o coração do cara para saber o que ele crê. Ela fala, não, então você está terceirizando. Você está querendo que eu faça pelo seu filho que nem você sabe o que é. Então Aí você você vai leva lá, ele a palavra. pensa primeiro e aí você decide se você vai batizar ou não. Então, dentro da nossa comunidade tem isso. Tem pais que batizam crianças, tem pais que não batizam. E a gente vive em paz, porque foi uma decisão do pastor da casa, não do bispo. Entendeu? Então, você fala, é possível viver nesse ambiente? É possível, é difícil. Mas eu tento liberar as pessoas na ideia da espiritualidade familiar. Então, o cara tem que ter, pelo menos, consciência do que vão fazer com o filho dele, velho. Para depois ele não vir me culpar pelo que aconteceu, né? Porque de dar uma autoridade que não era nem para você ter. Não, É pro a chefe da DOCA, casa. o Lê tá até aqui. A DOCA, eu nunca vou sozinho porque eu não correr o risco de eu mentir, né? Então eu sempre ando com alguém. Essa é a boa sacada. Então a Mentir DOCA sozinho. é esse lugar onde nós entendemos que é uma comunidade de pastores. Então, não é uma comunidade de membros. Eu acho que todo cara que converte vira pastor. Pastor de alguém. Não necessariamente pastor da instituição. Então, eu tenho a graça de pastorear uma comunidade que está cada vez mais... Mas você fala de um pastoreio de discipulado. Pastoreio de responsabilidade. Então, o cara entender que ele é o pastor da empresa dele, não o dono. Entendi. Que os funcionários dele não são funcionários, são discípulos. Entendi. São pessoas que precisam encontrar Jesus. São pessoas que têm que ter fidelidade, que merecem respeito. Mas não vão ser mandados embora sem direito. O cara é pastor lá, ele está É. cuidando dos caras. Não é os caras que são empregados dele. Ele é servo dos empregados dele. Gerando pessoas aptas a cuidarem, Cuidar, exortarem, guiarem, alimentar. Espiritualmente. Não é simplesmente me levar para fazer devocional lá e depois xingar o cara. Entendeu? É falar para ele, você é o pastor da sua comunidade. É uma das doenças que a gente mesmo gerou na igreja, essa entrega de responsabilidade, Terceirização. essa terceirização. E sempre foi a maior reclamação, uma das maiores reclamações que as pessoas pulavam de uma igreja para outra. Eu fui para cá, mas o pastor não me deu atenção. Mas eu não consigo proximidade. A galera quer essa Ninguém briga proximidade. porque não assumiu responsabilidade. Já viu uma igreja que dividiu porque todo mundo queria trabalhar? Jamais. Então, assim, o Isso cara não é chega igreja, lá... isso é velho, o céu. Você já viu? O cara é sempre apresentando o que ele não encontrou. E não apresentando o que ele já tem. Então, as brigas são sempre pelas faltas. Nunca é pelo que eu já recebi de Deus. É Então, verdade. Jesus, tendo recebido, partiu. Os caras querem receber, sendo que já estão plenos, ou pelo menos deveriam estar. Se a gente tem um espírito, nós precisamos mais do quê? De uma comunidade para a gente repartir. E não de um povo para a gente usufruir. Então, cansei nesse sentido. Falar assim, sério, você quer mais o quê, cara? Você precisa mais do quê? Você precisa de uma igreja boa, de um louvor afinado, de uma pregação boa? Você não é crente? Quem precisa disso é um cara que não é crente ainda. Você não, você dá conta do louvor ruim, da música ruim, da pregação ruim, das crianças gritando. Você é crente, bicho. Paulo pregava, o povo dormia, caía, era uma bagunça. A gente tem uma ideia que não... Jesus pregando na praça, a gente imagina todo mundo sentado, que é isso? A bagunça, aquele negócio sem pé nem cabeça, descia o cara no meio da pregação, uma coisa que nunca aconteceria. Na nossa igreja, o diácono já cortava a corda antes, tipo assim, nem chegava, não dava nem tempo. Cortava a corda. Porque a gente está construindo uma comunidade de comércio. Que a gente tem que oferecer o melhor para manter as pessoas lá, tipo um restaurante. Mas a Investimento mentalidade... mais em cerca do que em alimento. Mas a mentalidade, por exemplo, de também você ser sincero, que isso não existia, né? Tudo que fazia de bom é para Deus, é para Deus. Não. A gente é bem sincero. Se tem uma boa cadeira, um bom som, um bom louvor, é pra gente. Claro. Aí você oferta o seu coração a Jesus com o melhor, enfim, mas todo o conforto que tem na comunidade gostoso, é pra gente. Mas você não vai na sua casa, não é Essa é a gostoso, verdade. né? Eu gosto de ter um lugar minimamente confortável. Exato. Mas ele não pode ser confortável ao ponto
de ser comércio. Sim, sim, sim. Aquele cara, eu pago para isso. Que isso? Então, você paga o quê? Mensalidade? Então, eu acho que a gente tem que ir deslocando, Brunão, tipo, devagar a mente do nosso povo, tirando eles da ideia de quem senta como para quem serve. Que Jesus sempre fez. Então, o cara senta para comer, Jesus põe ele para servir. Então, esses dias a gente estava fazendo ceia, foi emblemático. A gente foi dar a bandeja dos elementos lá para uma moça e ela foi pegar para comer. Aí eu falei, tá vendo? Eu tô te convidando para servir. E você ainda acha que você é a primeira a comer. Tá vendo? Tá na nossa mente. Se alguém fosse dar, o cara já pega. Não, amigo, era antes assim. Agora você está como quem serve. Foi o que Jesus falou lá, João 13. Eu no meio de vocês estou como quem serve. Então, como eu fiz, vocês devem fazer. Mas há uma coisa na nossa mente que vai infantilizando a gente. Então, o cara tem 400 anos de igreja e ele ainda acha que ele tem pago para receber o melhor preletor, a melhor banda, o melhor pão, o melhor vinho, suco, né? Não pode vinho. O melhor tudo. Um Pinot Noir. Eu ouvi o Paulo Borges Jr. falando sobre... Não, eu sou discípulo dele, né? Não tem como. Sobre a questão da evolução da maturidade do ser humano, né? Que primeiro ele nasce ali sendo servido com o leite materno, depois ele vai para papinha, depois vai para o alimento sólido, depois ele começa a receber um alimento e ele começa a comer daquilo. Sozinho. Depois ele aprende a se servir sozinho. Depois ele chega no outro nível de maturidade que ele aprende a se servir o outro, até que esse ser humano cresceu e agora ele entende que ele tem um bebê e o propósito dele, na verdade, é primeiro servir alguém para depois servir. Sim. E aí Paulo vai escrever para a igreja e ele fala o quê? Que os caras estão em que nível? No nível do leitinho. Já era para vocês. Já era, ele esperava outra coisa. Nada mais frustrante, assim, entre aspas, do que alguém que tem que 15, 20, 30 anos... Está falando do texto de que já era para vocês serem mestres no nosso meio, mas continuam precisando de leitinho? Sim, sim. Essa é a ideia de que já era para vocês terem assumido a responsabilidade. Vocês ainda estão precisando de Isso é Gálatas ou Hebreus? Eu acho que é Gálatas. Depois a gente dá uma olhada aí, se alguém puder. É que deu um bug que você falou Paulo. Eu falei, eita, mas... Não, porque eu tenho certeza que é Paulo. Agora, eu não lembro a referência ao certo. Mas essa é a ideia de que a gente não percebe que... Estou ainda na pergunta da Doca lá. Tá. Que os nossos modelos, eles não favorecem o amadurecimento. Porque a gente oferece tudo muito pronto. Entendeu? A gente começa a montar umas igrejas prontas, com o som, com tudo, com a banda, com o preletor, com as cadeiras, tudo muito pronto. E aí a gente favorece o comércio entre nós, no sentido de que... Por isso que há uma pesquisa americana que fala que um cara aí da nossa geração vai mudar pelo menos 9 vezes de igreja durante a vida. E a gente viu esse trânsito quantas vezes, até brincamos aqui de um irmão. Então, assim, quantas vezes? Por que o cara muda? Porque ele nunca participou, rapaz. Se ele participar de um negócio, ele vê quanto custa, ele morre lá. Véio. Então, entregar pronto é o que a gente faz para os nossos filhos, até lá para os, 10 anos. Depois de um tempo, sua filha já é maior, você já conversa com ela. Você serve aí? Não é? Ela já deve participar de algumas decisões. Então, agora o pequenininho, não. Então, eu tenho filho de 5 anos e um de 4. Então, claro que eu não vou esperar deles algo assim. Mas, quando eles tiverem 18, eu já tenho que esperar alguma coisa deles. Mas há crianças de 40 anos. Então, de vez em quando, a gente aconselha pessoas que estão brigando com a mulher, porque... ele está jogando muito de videogame, nada contra, mas ao ponto da mulher trazer uma reclamação desse nível. Então, você fala assim, sério, velho, você não percebeu? Você passou o tempo, bicho, você tem 40 anos, você tem uma mulher, joga videogame, se diverte, não sou contra a diversão. Agora, esse projeto que a gente tem impensavelmente reproduzido, ele forma crianças. Então, ele não promove o crescimento. Olha o tanto que custa para nós trabalhar uma transição. Entendeu? Custa muito. Por quê? Porque você vê um cara de 30, 40 anos de igreja que está totalmente corrompido nessa esfera, e aí você tem que trazer ele para a responsabilidade. Não, ele não cresceu numa comunidade responsável.
E então, para ele, vai ser mais difícil. Para os nossos filhos, tem mais chance. Sim. Porque eles cresceram numa comunidade responsável, eles estão ali, eles estão percebendo. Então, de vez em quando, a gente pega as crianças lá, faz a ceia. Então, não tem uma teológica, mas é uma questão pessoal, né? Aham. Eles, lá na nossa comunidade, as crianças tomam ceia. Eu não sei. Não precisamos entrar nisso. Nossa, que pecado. Tem A coisas, nossa também, né? tem A coisas nossa também. piores. Nossa também. Tem coisas piores. Não, Se a nossa fosse também. esse o nosso pecado, seria tranquilo. Mas ao é invés- verdade, eu já cresci numa igreja que era, Não, era tipo, proibido. nossa, comeu Não, o mas pão eu da não tô ceia, dando era... Derrete, né? Então, mas eu não estou dando só ceia para criança. Eu estou fazendo as crianças se servirem. É diferente. É. Então, eu estou dando pão para minha filha e estou falando para ela assim, com 5 anos, aconteceu isso domingo. Filha, você vai servir quem? Porque esse pão não é seu, é nosso. Você procura alguém para sentar e dividir o seu pão. Porque lá a gente tem essa prática. Na hora da ceia, a gente vai trocando os pães e tal. Agora, a pandemia, infelizmente, dificultou esse processo. Então, não é uma criança que senta para comer. Entendeu? Mesmo sendo criança, eu já estou falando para ela, filho, não. Pão não é para você comer. Pão é para você servir. É partilha. né? Partilha. Aí você come depois, se sobrar. Entendeu? Uhum. Não tem problema. Não é por falta de pão que a gente não está crescendo. Pão físico. Porque, pelo E outro, o contrário, cerne da ceia é trazer à memória o sacrifício de Jesus, né? Se uma criança não puder praticar tal coisa. o cerne da ceia é fazer igual. Pelo menos para mim. Façam isso em memória de mim. Exato. Fazer o quê? Comer e beber? Pelo amor de Deus. Será que é sério que Jesus instituiu um ritual desse? Que a gente ia sentar para comer? Um sacramento. Pelo amor, velho. Jesus pega o pão e fala assim: esse é o pão. Esse pão é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Então façam o quê? Façam a mesma coisa, pô. Se repartam em favor dos outros. Exato. É muita comida e pouca partilha. Por isso que Paulo, quando escreve lá, 1 Coríntios 11, ele fala assim, não é por outro motivo que há muitas pessoas entre vocês que estão doentes. Porque como você come do pão e bebe do vinho, vocês comem apressadamente o seu próprio pão. Uhum. E não esperam os outros. Sem partilha. Sem partilha. O texto sobre o leite, né? É Hebreus 5:12. Eu tava Hebreus, vendo você aqui. acertou. É. Entendeu? É por isso que deu o bugzinho na Então, cabeça. imagina Esse Paulo... alerta de quem que escreveu o Hebreus. Imagina uma ceia, velho, onde as pessoas se embriagavam. Você é louco, entendeu? E acontecia na igreja de Paulo. Só não acontece na nossa igreja porque é suco e é cada vez menor o suquinho. Assim, A porção, Tá cada... tá vai inflacio- ser em gotas, né? É a inflação, é a inflação. Não tem- Então, para nós, esse é assunto vencido, não tem essa. Aham. Então, às vezes a gente põe a mesa ou serve a mesa e aí eu vou pegar o pão e vou partir com o Lê, aí me deu vontade de partir com você, eu Aham. vou lá na mesa de novo e pego de novo. E transformaram isso num ritual, né? Ritual. Eu não acho que não tem que ser um sacramento. Eu não estou Sim, sim. Sim, tô sim, assim. sim. Eu Não acho tá que tirando foi a importância, instituído. Eu né? acho que foi instituído. Eu só não acho que foi instituído o rito pelo rito. Uhum. Eu acho que Jesus quis ensinar uma coisa. Então, Sim. voltando tudo lá, uma comunidade responsiva, que o seu problema é meu. Eu tenho resposta para o seu problema. Eu tenho direção. Eu tenho parte com você. Então, por isso que as pessoas às vezes julgam o fruto pelo tamanho.